Para o nosso primeiro tutorial, eu vou utilizar algumas cores de fio. Eu estou utilizando o fio amigurumi, também uma agulha de 2,2 milímetros, equivalente ao meu fio, uma tesoura para acabamentos e uma agulha de tapeçaria. Começo com a cor laranja, iniciando com o anel mágico. Faço um ponto baixo dentro deste anel, uma corrente, e este será o nosso primeiro ponto alto. Faço uma corrente de separação e dentro do anel mágico faço ponto alto. Faço uma corrente de separação, novamente ponto alto dentro do anel mágico. Vamos seguir fazendo um ponto alto, uma corrente, por 12 vezes no total, já contando com o primeiro ponto alto falso. Após fazer os 12 pontos altos, nós vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Utilizando a cor branca, nós vamos fazer o nó corrediço. Após fazer o nó corrediço, laço o fio, introduzo a agulha em qualquer um dos espaços da carreira anterior, que contém uma correntinha, faço um ponto alto, volto no mesmo espaço e trabalho mais um ponto alto. Faço duas correntes e em cada um dos 12 espaços irei fazer 2 pontos altos separados por duas correntes. Para finalizar, faço um ponto baixíssimo no segundo ponto. É opcional, você pode fazer também no primeiro ponto, se preferir. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo espaço com duas correntes. Faço uma corrente, um ponto baixo e mais uma corrente.
esse será o nosso primeiro ponto alto. Agora, no mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos, totalizando 3. Faço 2 correntes de separação. No espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos. Faço 2 correntes e sigo fazendo 3 pontos altos, 2 correntes por toda a volta. Após finalizar esta volta, vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Com o fio na cor verde, nós vamos iniciar fazendo o nó corrediço, deixo na agulha, introduzo a agulha no espaço de 2 correntes e aqui faço um ponto baixo. Após fazer o ponto baixo, trabalho 6 correntes. Pulo um ponto da base e neste ponto aqui do meio da carreira anterior, faço um ponto baixo. Trabalho 6 correntes. Dentro do espaço de 2 correntes, faço um ponto baixo. Novamente faço 6 correntes. E neste ponto aqui do meio, faço ponto baixo. Sigo com esta sequência por toda a volta. Após finalizar a volta, nós vamos cortar o fio e fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Ainda com a cor verde, faço o nó corrediço, deixo na agulha. Introduzo em qualquer um dos espaços
das 6 correntes e faço um ponto baixíssimo. Trabalho 1, 2, 3, 4 correntes, laço e aqui dentro deste espaço faço um ponto alto. Faço uma corrente, laço, um ponto alto dentro do mesmo espaço. Faço uma corrente, laço, um ponto alto dentro do mesmo espaço e novamente uma corrente e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Na sequência, faço 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixíssimo. No próximo espaço, com 6 correntes, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Agora trabalho 5 correntes. Na sequência, vou pular 3 correntes. Na quarta, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e no próximo espaço faço um ponto baixíssimo. Desta forma. Nós vamos repetir isto por toda a volta. Então, no espaço seguinte, faço um ponto baixíssimo, trabalho 3 correntes, dentro do mesmo espaço, faço um ponto alto, uma corrente, novamente um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Faço 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço ponto baixíssimo. Introduzo a agulha no espaço seguinte, faço um ponto baixíssimo. Trabalho 5 correntes, pulo 3, na quarta introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes. No espaço seguinte, faço um ponto baixíssimo. Trabalho desta forma por toda a volta. Na sequência, é só esconder as sobras de fio por trás dos pontos. Agora vamos voltar a trabalhar com a cor laranja. Então, faço um nó corrediço, deixo na agulha, laço, vou introduzir aqui neste grupo. Então, aqui entre as correntes e o ponto alto, introduzo a agulha e vamos fazer 5 pontos altos.
Após fazer o quinto ponto alto, tiro a minha agulha, introduzo no primeiro ponto desta forma, e agora vou buscar esta alça do último ponto alto por dentro do primeiro ponto, desta forma. Faço uma corrente, laço, venho no próximo espaço entre os dois pontos altos e faço 5 pontos altos. Na sequência, alongo esta última laçada, introduzo a agulha no primeiro ponto, busco esta última laçada por dentro do ponto, faço uma correntinha e vou repetir esta sequência por 5 vezes no total. Então, vou aqui para o próximo ponto, trabalho os 5 pontos altos. Retiro a minha agulha, introduzo no primeiro ponto, busco esta última laçada, passo por dentro do ponto, faço uma corrente e vou repetir isto por mais 2 vezes. Após finalizar as 5 repetições, nós vamos virar a peça desta forma. Vou introduzir aqui dentro da primeira repetição, desse jeito. Faço um ponto baixíssimo, fechando a volta. Agora, vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo espaço entre os dois pontos. Faço um ponto baixíssimo, trabalho 5 correntes, pulo 2 correntes, na terceira correntinha introduzo a agulha e faço ponto baixíssimo. Laço, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, trabalho 2 correntes, pego esta alça aqui de trás do ponto e faço ponto baixíssimo.
vou laçar, venho aqui para o próximo espaço e vou repetir. Então, inicio fazendo um ponto alto, 2 correntes, pego esta alça aqui de trás e faço ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou repetir, faço um ponto alto, 2 correntes, introduzo nesta alça aqui de trás e faço ponto baixíssimo. Vou fazer isso por toda a volta. Vamos ficar com 5 repetições. Para finalizar esta volta, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha inicial. Na sequência, eu vou cortar o meu fio e fazer um acabamento. Então, é isto que vamos repetir por toda a peça, intercalando as cores, tá? Então, ficará desta forma. Vamos intercalar as cores e serão 8 flores iguais. Agora, com a cor verde, nós vamos iniciar fazendo o anel mágico. Faço o primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixo e uma corrente. E agora, dentro deste anel mágico, faço mais 13 pontos altos. Então, vamos totalizar 14 pontos altos aqui na primeira volta. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alças do ponto. Faço uma corrente, um ponto baixo no mesmo espaço, mais uma correntinha, laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto.
E aqui na segunda volta, vamos fazer 14 aumentos, 2 pontos altos para cada ponto da base. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Inicio a terceira volta fazendo uma corrente, um ponto baixo no primeiro ponto, faço mais uma corrente, laço. No ponto seguinte, vamos fazer 2 pontos altos, um aumento. E aqui na terceira volta, vamos seguir fazendo um ponto alto, um aumento. Ficaremos com 42 pontos. Vamos fechar aqui a terceira volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Faço uma corrente, um ponto baixo no primeiro ponto, mais uma corrente, laço, vou para o seguinte ponto e faço um ponto alto. No próximo ponto, faço 2 pontos altos, um aumento. Vamos seguir com esta sequência de 2 pontos altos, um aumento por toda a volta. Vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente, introduzo a agulha na alça de trás, desta forma. Faço um ponto baixo, uma corrente. Laço. Introduzo a agulha apenas na alça de trás do ponto seguinte e faço ponto alto. Vamos seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da base, introduzindo a agulha sempre na alça de trás de cada um dos pontos. Ficará desta forma. Aqui vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E vamos subir mais 2 voltas de ponto sobre ponto. Ou seja, para cada ponto da base, nós vamos fazer um ponto alto por 2 voltas. E agora nós vamos pegar as 2 alças de cada um dos pontos. Para a última volta da cestinha, nós vamos fazer aqui no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Laço, faço uma corrente, volto no mesmo ponto,
faço um ponto baixo, uma corrente, volto no mesmo ponto da base, faço mais um ponto alto, trabalho 2 correntes, introduzo a agulha pegando as 2 alças do ponto e faço ponto baixíssimo. Volto no mesmo ponto e trabalho mais 2 pontos altos. Pulo um ponto da base, no seguinte faço ponto baixíssimo. Laço, pulo um ponto, no próximo ponto faço 2 pontos altos, trabalho 2 correntes, introduzo a agulha nestas 2 alcinhas, faço ponto baixíssimo, trabalho mais 2 pontos altos no mesmo ponto da base. E vamos fazer isso por toda a volta. Esse é o resultado da nossa primeira peça em crochê de hoje, que é esse belíssimo porta-copos em modelo flor. E ele fica bem bonito também como uma decoração. Você pode utilizar as cores da sua preferência e ele vai ficar essa gracinha. Espero que você tenha gostado dessa primeira ideia em crochê de hoje. Para a nossa segunda ideia de crochê de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi, também uma agulha de 2,2 milímetros, equivalente ao meu fio. Vamos precisar de tesoura e agulha de tapeçaria. Inicie fazendo o anel mágico. Aqui eu estou utilizando o fio verde claro, mas também pode ser o vermelho. Faça 2 correntes, já contando com a do anel mágico, e dentro dele faça 12 pontos altos, sem contar com as 2 correntes iniciais. Feche completamente o anel mágico, pule as 2 primeiras correntes e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Para seguir, vamos iniciar a próxima carreira com 2 correntes. Aqui no mesmo ponto da base, vamos fazer 2 pontos. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, no mesmo espaço. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base. No final, vamos ficar com 24 pontos.
Na sequência, vamos pular as duas primeiras correntes, venho aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer duas correntes para iniciar a próxima carreira. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. No ponto seguinte, vamos fazer dois pontos no mesmo ponto da base, um aumento. E nós vamos repetir esta sequência por toda a volta. Um ponto, um aumento no próximo ponto. Vamos ficar com um total de 36 pontos altos. Na sequência, vamos pular as duas primeiras correntes e vamos introduzir a agulha no primeiro ponto alto e fechar com um ponto baixíssimo. Para prosseguir, vamos fazer o acabamento da sobra de fio do anel mágico. Então, com a agulha de tapeceiro, eu vou esconder a sobra de fio aqui por dentro dos pontos. Para prosseguir, eu vou fazer uma corrente e faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Na sequência, venho no próximo ponto e faço um ponto médio. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. No próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto da base, um aumento. E vamos seguir fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base por 5 vezes no total. Então, vamos ficar com 5 aumentos consecutivos de ponto alto. Finalizando todos os aumentos, no próximo ponto, faço um ponto médio. No ponto seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Na sequência, vamos fazer 4 pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto da base. Agora, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto da base. No ponto seguinte, faço um ponto médio. Para continuar, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto, um ponto médio. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos no mesmo ponto da base.
No próximo ponto, faço um ponto médio. No próximo ponto, um ponto baixo. E vamos seguir fazendo 4 pontos baixíssimos, sendo um ponto para cada ponto. Para prosseguir, vamos fazer um ponto baixo, um ponto médio no próximo ponto. E agora vamos seguir fazendo 5 aumentos de pontos altos. Por 5 pontos, vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base. Para prosseguir, no próximo ponto, faço um ponto médio. E no próximo ponto, um ponto baixo. Agora, vamos fazer uma troca de cor. Então, vou introduzir a minha agulha nas 2 alças do ponto baixo. Passo a minha nova cor, que será a cor marrom. No último ponto, faço um ponto baixíssimo. Sigo fazendo 7 correntes. Pulo a primeira corrente. Na próxima, faço um ponto médio. Sigo fazendo um ponto médio para cada corrente da base. Vamos ficar com 6 pontos médios até o final. Para prosseguir, faço um ponto baixíssimo aqui no mesmo ponto da base. Na sequência, alongo esta alça que está na agulha, corto e vamos fazer um pequeno acabamento das sobras de fio. Com outro tom de verde, vamos iniciar um cordão com 7 correntes. Pulo a primeira corrente, na próxima faço um ponto baixo. Laço, na corrente seguinte faço um ponto médio. Por 2 correntes, vamos fazer ponto alto. Então, será um ponto alto para cada corrente da base por 2 vezes.
Na próxima corrente, faço um ponto médio. E na última corrente, vamos fazer 3 pontos baixos. Agora, eu vou laçar o meu fio na próxima alça do outro lado da corrente. Vamos introduzir a agulha, já escondendo essa sobra de fio. E vamos fazer um ponto médio. Agora, vamos fazer uma sequência de 2 pontos altos, um ponto para cada alça da corrente. Na sequência, sigo fazendo um ponto médio na próxima alça. E na última corrente, na última alça da corrente, faço 2 pontos baixos. Agora, alongo a alça que está na agulha, corto e vamos fazer um acabamento das sobras de fio. Coloco numa agulha de tapeceiro, passo por dentro do primeiro ponto, volto onde o fio está saindo e depois escondo por trás da peça. Uso cola de silicone para colar a folha à maçã. E este é o resultado da nossa segunda peça de hoje, que é esse porta-xícaras em modelo maçã, que você pode utilizar essa peça também como aplicação. Eu espero que você tenha gostado da nossa peça de hoje, a nossa segunda peça em crochê. Então, não esqueça de deixar o seu like e também um comentário me falando o que você achou das duas peças, as duas ideias de crochê de hoje que eu trouxe, que são esses belíssimos porta-copo e porta-xícara. Estou te esperando no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e também deixar o seu like. Até a próxima!